que estamos fazendo ensino, pesquisa e extensão em educação do campo na região Nordeste. Estar presente no EPEM com esse GT é de fundamental importância para o fortalecimento do movimento da educação do campo, do paradigma da educação do campo, das práticas sociais e educativas da educação do campo. Acho que nós estamos num momento que esse momento exige que ações como essas sejam extremamente potencializadas entre nós, porque é uma forma de resistência, né? É uma forma também de a gente enfrentar esse retrocesso que nós temos tido no nosso país com relação aos direitos sociais e aos direitos educacionais. E nesse retrocesso, os povos campesinos, indígenas e quilombolas são extremamente atingidos. Então, ter um momento como esse, ele representa uma potência, né, significativa entre nós. Então, o trabalho encomendado do nosso grupo, ele também sinaliza para questões que são questões que estão presentes já dentro do movimento da educação do campo, como essa questão da nossa inserção social, junto não só às organizações sociais campesinas, mas junto também às redes de pesquisa, junto também à escola básica do nosso país, mas ele sinaliza também para algo assim, de futuro, né? E de presente e de futuro, que é essa necessidade que nós temos que discutir o que é internacionalização no debate da educação do campo. Internacionalização em que direção? Internacionalização a partir de onde? A partir de que fundamentos, de que referenciais? Então, o trabalho que a professora Arlete Ramos dos Santos, deu o nome todo, viu, companheira Arlete, nos apresentar agora, ele assume uma importância neste momento, porque ele nos ajuda também a projetar futuro, né? A pensar também numa perspectiva de o que é necessário a gente fortalecer, necessário a gente refletir, o que é necessário a gente colocar, inclusive, como uma perspectiva contra-hegemônica até dentro do debate que acontece de internacionalização da pesquisa. Ou seja, uma internacionalização que tem essa vinculação. Então, é com muito prazer, Arlete, que a gente abre esse momento de apresentação desse trabalho. A professora Arlete faz parte do programa de pós-graduação em educação da Universidade da UESB, né? Tem da UESC, né, Arlete? Das duas. Das duas. E aí fique muito à vontade para iniciar a apresentação do trabalho e seja muito bem-vinda a todo o grupo. Arlete, por favor, querida. Ok, Socorro. Muito bom dia a todos e todas, todes também, né? Eu gostaria de expressar aqui a minha imensa satisfação de ter recebido essa tarefa para fazer esse trabalho encomendado no GT 26, discutindo a questão da internacionalização da educação do campo. Eu que fiz parte desse contexto de surgimento da educação do campo no Brasil, desde o primeiro ENERA, né, participei das conferências básicas da educação do campo, e me sinto lisonjeada em poder fazer um trabalho encomendado onde a gente conseguiu várias conquistas a partir dessa discussão da educação do campo, ao ponto de estarmos discutindo a internacionalização. Então, fico muito feliz, agradeço o convite do GT 26 para fazer esse trabalho e dizer que claro que um trabalho desse, né, a gente vai fazer dentro de tão pouco tempo, ele certamente aparece, tem várias lacunas,
né, lacunas essas que podem e devem ser preenchidas com pesquisas futuras, e que, para fazer esse trabalho, eu contei com a participação, com a ajuda de pessoas do GEPENDEC, principalmente a integrante do grupo, Elisângela Andrade Moreira Cardoso, e de Laiana Foepel, uma da UESB, outra da UESC. Não é fácil fazer um trabalho desse, né, já que a gente não tem um projeto de pesquisa específico para fazer análise de pesquisas de estado da arte, mas que, ao receber essa incumbência, não é, a gente vai constituir uma equipe para poder fazer o trabalho acontecer. Então, assim, a temática do nosso estudo aqui foi inserção social e internacionalização campo da educação do campo no Nordeste, né? Ela teve essa temática quando o GT me enviou. O próprio GT apresentou a seguinte ementa: estudo dos impactos e perspectivas das produções dos programas da área de educação no Nordeste, do Nordeste no campo, GT 26, educação do campo, relacionados à inserção social e à internacionalização no contexto de resistência. E é importante a gente dizer que no contexto de resistência, porque nunca foi fácil para os movimentos sociais, e a educação do campo, como ela surge exatamente dos movimentos sociais, das lutas da educação popular. Então, nós sempre estivemos nesse contexto de resistência, mesmo em governos ditos progressistas, nós sempre tivemos fazendo, ora mais, ora menos, mas sempre fazendo, lutando, né, fazendo vários enfrentamentos, buscando, a partir de uma correlação de forças, né, entre, principalmente, quando a gente fala da educação do campo, enfrentamentos ao agronegócio no campo, ao Estado capitalista, né, para que a gente possa garantir aí os pressupostos da educação do campo e os direitos educacionais dos povos do campo. Então, por isso, a questão da resistência, né? Mas, sobretudo, essa questão da internacionalização, algo que não é fácil, principalmente porque a categoria educação do campo ela não está muito reconhecida no contexto internacional, inclusive porque também não faz parte do banco de dados mais internacional Thesauros, né? O que a gente encontra lá é educação rural. Então, nos outros países, na Europa, enfim, nos outros países aí, a gente não encontra muitos estudos, não encontra estudos, inclusive, voltados para a educação do campo, porque a categoria evidenciada é educação rural, que está lá na Thesauros, né? Mesmo assim, como espaço de resistência, tendo em vista a questão do conceito, a questão diria assim, ideológica, a questão de luta e de resistência emancipatória, que o Conselho de Educação do Campo surge, com os objetivos que ele tem, nós mantemos a denominação de educação do campo. Bom, qual é o objetivo do texto, desse trabalho encomendado, né? Apresentar o estado da arte sobre os impactos e perspectivas dos trabalhos científicos na educação do campo da região Nordeste do Brasil, concernentes à internacionalização e à produção do conhecimento no contexto de resistência, tendo como recorte temporal o período compreendido entre 2013 e 2019. Para a consecução do nosso objetivo, privilegiamos a abordagem qualitativa de natureza descritiva e exploratória. Por que nós privilegiamos esse recorte temporal? Bom, porque se a gente for fazer uma busca, né, sobre pesquisas de estado da arte, nós vamos encontrar já outras pesquisas de estado da arte nos anos anteriores, inclusive aqui do Nordeste. Então, assim, por isso mesmo que a gente privilegiou esse recorte temporal, pegamos até 2019, porque, como o trabalho foi feito no primeiro semestre, né, então a gente não poderia, enfim, se a gente fosse colocar 2020, iria ficar com alguns dados, né, faltando, porque o ano ainda não acabou. Bom, levando em consideração que a gente está tratando da pesquisa na pós-graduação, no texto, né, então foi necessário discutir um pouco sobre essa questão da pós-graduação. Então,
um dos destaques é que a origem da pós-graduação no Brasil remonta ao período militar, entre a década de 60 e 70, por meio do parecer do Conselho Federal de Educação, número 977, de 1965, quando foi criada a pós-graduação no país. Essa pós-graduação foi criada como parte das exigências formuladas pela comunidade acadêmica, né, com muita luta, e que provocou profundas mudanças na educação superior. No entanto, há que se discutir, de acordo com o Esguissard, né, que configurou-se como resultado de uma política deliberada do Estado, o qual, naquele contexto de ditadura militar, definiu os objetivos, a expansão da oferta, o modelo de avaliação de desempenho. Então, desde o seu surgimento, a pós-graduação no Brasil, ela já traz aí a questão do modelo de avaliação e desempenho. Bom, é importante ressaltar que o primeiro mestrado em educação no país foi criado em 1965 na PUC, Rio de Janeiro, e o primeiro doutorado, bem depois, né, 11 anos depois, em 1976, mas que houve aí uma expansão só a partir da década de 80. E aí, se a gente pega os dados dos cursos de pós-graduação em 2020, na plataforma Sucupira, né? Lá os dados da CAPES, a gente vai ter que, atualmente, nós temos 4.463 programas de pós-graduação em estrito sensu. Destes, 969 estão na região Nordeste. Quando eu digo programas, a gente está falando programas de mestrado e doutorado e de todas as áreas, e aí não é só de educação. Então, o conjunto de cursos, né, mestrado e doutorado, que compõem estes programas no país é de 8.085, sendo 1.366 desses cursos na região Nordeste. Na área de educação especificamente, nós temos 190 programas de pós-graduação em estrito sensu no país, com 285 cursos de mestrado e doutorado. Porque aí, quando a gente vai somar mestrado e doutorado, já amplia. Já na região Nordeste, pegando esse total, quando a gente volta só para a região Nordeste, a gente vai observar que tem 40 programas de pós-graduação em estrito sensu, 56 cursos de mestrados e doutorados. Bom, só que aí, como a gente está falando aqui de internacionalização da pesquisa, então é importante a gente também definir o que se compreende como internacionalização da pesquisa. Primeiro, dizer, a gente buscou embasamentos em Ramos, dizer que trata-se da ampliação da rede de cooperação internacional com instituições estrangeiras, que depende de alguns fatores, como mecanismos ou estratégias para que essa internacionalização aconteça. Quais são esses mecanismos? Mobilidade internacional, cooperação científica internacional, redes internacionais de cooperação, internacionalização do currículo, engajamento internacional em política e governança científica. Também, para que aconteça internacionalização, é importante que tenha produtos acadêmicos. Quais produtos? Publicações internacionais, coautorias internacionais, apresentação de trabalhos em conferências e reuniões científicas internacionais. Sobre os fatores de capacitação, é necessário que haja suporte institucional, organizacional, administrativo para as atividades internacionais. No que se refere à questão de acesso a recursos, né, aí o que é mais difícil no Brasil, porque se a gente pega a questão de, observando aqui especificamente na região Nordeste, nós não conseguimos encontrar nenhum programa que tem projetos diretamente com apoio do governo federal, financiamentos na região Nordeste específicos para a questão da educação do campo, que seja internacional. Né? A gente encontra, sim, vários projetos, mas que é mais aqui no âmbito nacional mesmo. Então, nessa questão de recursos, para que haja internacionalização, é importante o uso ou compartilhamento de infraestrutura de pesquisa de ponta e também financiamento internacional. E os resultados desejáveis é que haja desenvolvimento de competências globais e acumulação de capital científico. Bom,
Sobre as pesquisas anteriores, é importante dizer, como eu falei lá atrás, que a gente fez um recorte de 2013 a 2019, justamente porque já existem algumas pesquisas anteriores e que aí a gente não vai gastar tempo para ficar pesquisando o que as outras pessoas já pesquisaram, mas, ao contrário, valorizar a produção dos nossos colegas. Né? Até porque isso nos serve de enriquecimento e de também traz bastante conhecimentos e que o texto que eu fiz vai ficar publicado, né, nos anais do evento, em algum material aí de divulgação do evento, e que lá vai ter todas essas referências, inclusive com links para acesso desses textos, e que as pessoas que estão nos assistindo podem ter acesso tranquilamente a esse material. Então, do ponto de vista nacional, nós vamos ter aqui o texto da professora Maria Antônia de Souza, que publicou esse ano, início de 2020, na revista Educar em Revista da UFMG, uma pesquisa de estado da arte da educação do campo e movimento sem terra, e ela faz todo o recorte, todo o estado da arte, desde 2002, quando surgem as diretrizes operacionais para a educação do campo, ao ano de 2019. Só que aí ela traz esse recorte mais nacional, né? Não é específico da região Nordeste. Quando a gente vai falar da região Nordeste em si, e aí é claro que existem outros, né? Mas a gente só trouxe para o nosso estudo esse da professora Maria Antônia, porque ela traz especificamente sobre a educação do campo. É recente. Sobre a região Nordeste, nós vamos ter o do professor Edmesso, né? E, enfim, de Medeiros e Dias, é porque eu esqueci o nome do outro autor aqui, me perdoe. Destacam a produção científica da pós-graduação em estrito senso em educação da região Nordeste sobre a educação do campo, no período de 1998 a 2015. Então, esses professores publicaram no periódico aqui da região Nordeste também, lá no texto tem inclusive o link de acesso a esse texto, todo com esse estado da arte bem detalhado, com esse período, com esse recorte temporal. Em 2014, nós vamos ter o trabalho de Cavalcante e Batista, né, que discute a socialização da produção científica acerca da educação do campo no espaço dos encontros de pesquisa e pós-graduação do Norte e Nordeste, do EPEM, no período 2007-2011. E, se tratando de periódico, a gente vai ter agora, em 2020, os estudos de Santos, Soares e Souza, e faz um recorte, na verdade, recensear as publicações acerca de 4 periódicos da região Nordeste sobre a temática da educação do campo, de 2015 a 2020, discutindo nas revistas Educação e Formação, Êxitos, Praxis Educacional e Tempos e Espaços em Educação. Enfim, a gente tem alguns estudos aqui específicos da região Nordeste que foram encontrados. Bom, esse texto, especificamente sobre a questão do estado da arte, está dividido em 4 partes, onde a primeira parte apresenta um contexto da educação do campo no Brasil, né, com as conquistas, com os avanços, os desafios, etc., o surgimento da educação do campo, analisa concepções teóricas e os projetos de sociedade defendidos por cada classe social. E aí, observando os paradigmas de educação do campo, observando também a questão das contradições entre a educação do campo e a educação rural, a questão da luta de classes estabelecidas aí no que se refere ao campesinato e ao agronegócio, as políticas públicas como conquistas específicas da educação do campo desde 2002. Então, a gente traz essa conjuntura, essa contextualização geral na primeira parte do texto. A segunda parte, a gente apresenta o estado da arte de dissertações e teses sobre a temática de educação do campo em cada instituição do ensino superior do Nordeste. E isso é importante destacar, porque a gente fez o levantamento da CAPES, mas lá na frente eu vou explicar para vocês por que foi necessário a gente ir para o banco de testes e dissertações das instituições e não se atentar somente para o da CAPES, porque dá uma diferença significativa. O
A terceira parte do texto traz o levantamento das publicações nos periódicos produzidos no Nordeste, acerca da educação do campo, com ênfase na participação de autores estrangeiros. Quero ressaltar que nessa segunda parte eu contei com o auxílio da minha orientanda, que hoje é egressa, Elisângela Andrade, né, foi egressa do PPGED, e nessa terceira parte eu contei com o auxílio era então orientanda de mestrado, Laiana Foepel, que estuda ainda, né, ainda está no mestrado do PPGE-UESC. A quarta parte evidencia os eventos internacionais sobre a educação do campo realizados na região Nordeste, bem como o levantamento dos grupos de pesquisa sobre a educação do campo que temos aqui na região Nordeste. Olha só, quando eu chegar nessa parte também eu vou explicar algumas especificidades sobre essa questão dos eventos. E, por fim, as considerações finais, que traz considerações acerca do objeto, né, sublinha lacunas e fragilidades que emergiram durante o processo de investigação. Inicialmente, a gente destaca, nessa parte de contextualização, né, na primeira parte do texto, a questão do surgimento da educação do campo, né, como um projeto político e educativo dos movimentos sociais da América Latina, que reivindicam para si o lugar de protagonistas na construção de conhecimento assentado na valorização da cultura, das experiências e saberes próprios, oriundos da luta política materializada em um movimento dialético e pedagógico e gerador de epistemologias próprias. A gente deve observar que é um contexto que surge justamente num contexto neoliberal, de Estado mínimo, onde os movimentos sociais, né, reivindicavam para si esse lugar de sujeitos, de ser sujeitos e não objetos. Né? E, portanto, sujeitos que têm conhecimentos e que vai buscar o lugar de serem propositivos e não apenas reivindicativos. E também uma valorização das epistemologias da própria América Latina como um espaço de conhecimento e um enfrentamento a essa questão da colonização do saber. Portanto, alguns estudos trazem essa questão da decolonialidade, né, os estudos pós-coloniais vão emergir desse contexto. Então, nesse surgimento da educação do campo, a gente conta com os movimentos sociais da América Latina, claro, mas aí especificamente aqui no Brasil, né, que o conceito de educação do campo é um conceito mais do Brasil mesmo. Então, a gente vai contar aqui com o Movimento Sem Terra, a Via Campesina Brasil, a RESAB, né, que é do semiárido, os Centros Familiares de Formação e Alternância, CEFA, né, algumas ONGs, prefeituras municipais, universidades públicas, organismos internacionais, além de outros movimentos organizados aí pelos povos do campo. Então, a gente conta aí com uma gama de sujeitos coletivos vão atuar dentro da perspectiva crítica, mas aí a gente pergunta, as prefeituras e etc. estão aí? Porque também algumas prefeituras, inclusive naquela época, né, que no período de redemocratização, a gente vai ter algumas prefeituras com candidatos do PT eleitos, né, e aí eu mesma estava nesse momento, né, de enfrentamento, e aí a gente chega em algumas prefeituras e faz o diálogo com os prefeitos e secretário de Educação sobre a importância da educação do campo, né? E aí a gente vai ter alguns apoios dentro desse momento aí acontecendo. Ainda que dizer que no contexto latino-americano nós vamos ter os fundamentos, quando a gente pega essa questão das pedagogias latino-americanas para a questão educacional, a gente vai ter fundamentos específicos aí, principalmente do ponto de vista latino-americano, em José Martí, Mariátegui e o Paulo Freire. É claro que a gente está falando aqui de educação crítica dentro da perspectiva latino-americana. Mas se a gente fala da educação do campo, aí nós vamos ter vários autores, né, que aí vai discutir mais especificamente sobre a questão da educação do campo. E aí o texto também ele traz aí em cada um dos paradigmas quais autores que se destacam. Bom, gente, como eu disse lá atrás, a educação do campo é um conceito que surge no Brasil, especificamente porque a gente, naquela época, no primeiro ENERA, e na Conferência Básica de Educação do Campo, ele surge no sentido de fazer o enfrentamento ao Estado capitalista,
o agronegócio no campo. Enfim, há toda uma questão, está em jogo aí projetos dicotômicos, né, projetos antagônicos de sociedade. Então, a gente vai ter essa questão de um conceito de cunho mais emancipatório, crítico, no enfrentamento à educação rural, que é uma perspectiva urbanocêntrica de educação. Então, assim, alguns estudos vêm discutindo um pouco essa temática, mas, em especial, a gente tem um texto publicado aqui na revista do Nordeste, Cadernos de Pesquisa da Federal do Maranhão, que discute essa questão dos conceitos de educação do campo e rural no contexto latino-americano. Eu faço parte desse texto, a gente, inclusive, é um texto que traz um pouco de internacionalização da produção de conhecimento, de autoria da professora Paulina Vilasmil, da Venezuela, né, o professor Samuel Carvajal, que também é da Venezuela, a professora Arlete, essa que vos fala, e o professor Cláudio Pinto, né, que é também aqui do PPGED. Então, a gente fez esse texto, ele está em espanhol, e nesse texto discute um pouco essa questão do que é educação do campo, mas que essa mesma educação do campo, ela é tratada como educação rural nos demais países da América Latina. Então, eu vou tentar ler aqui, falando mesmo em português, né, no portunhol aí mesmo, né, enfim. Então, nesse texto, a gente vai discutir que cabe destacar que a educação do campo como política pública no Brasil, tratada como educação rural nos outros países da América Latina, se insere nesse processo de contradição do sistema capitalista no final do século XX e início do século XXI, o qual busca impulsionar a educação dos campesinos para formar sujeitos voltos a fazer o mercado de acordo, enfrentamento ao mercado, né, de acordo com os propósitos neoliberais. Em contraposição a esse modelo mercadológico, os campesinos se organizam para construir mecanismos de contra-hegemonia e fazer o enfrentamento no campo educacional e ideológico. Os movimentos sociais de outros países de Norte América, como Venezuela, Argentina e Paraguai, concordam com os mesmos pressupostos da educação do campo brasileira no que se refere ao enfoque emancipatório, de valorização do trabalho e da identidade campesina. Nestes outros países, os sujeitos que residem em áreas rurais são chamados de campesinos pelo termo de que eles utilizam para designar a educação do campo e, todavia, educação rural, ou seja, da mesma forma que compreendemos aqui a educação do campo, nessa perspectiva emancipatória dos movimentos sociais, nesses outros países é tido como sinônimo de educação rural. Apesar que a educação rural lá, né, eles ainda não criaram um termo específico para avançar nesse sentido, aí utiliza tanto dentro da perspectiva crítica como uma perspectiva conservadora. E aí a gente vai ter aqui, nos estudos que nós fizemos, aparecer os paradigmas da educação do campo, né, que tem nas várias teses e dissertações que estão consolidadas, estão publicadas aí nos vários bancos de tese do país. Dentro dos paradigmas de educação do campo, né, a gente vai observar que os estudos da região Nordeste, que foi realizado, né, principalmente por Silva, um estudo aí do Jansen Silva, né, junto com outros autores, salienta que o surgimento do conceito de educação do campo está relacionado às disputas de 4 paradigmas que orientam as pautas de atividades e ações da educação do campo, os quais se sustentam na colonialidade e decolonialidade. Quais são esses paradigmas? O primeiro paradigma de educação rural hegemônico, pautado na matriz colonial de poder, sustenta um modelo educacional para o campo numa perspectiva urbanocêntrica, de estrutura precária, com sujeitos considerados desprovidos de conhecimento, e possui como objetivo a subalternização dos camponeses pelos citadinos que se consideram, entre aspas, civilizados. Vou ressaltar que os autores eles trazem todo um levantamento de pesquisadores brasileiros e até latino-americanos e vão se consolidando dentro de cada um desses paradigmas, porque eu não trouxe porque ficaria muito extenso, né? O outro paradigma, vou dizer que a professora Maria de Socorro, que está coordenando essa mesa aqui também, né? Ela tem estudos nessa área, destacando a questão da educação popular e a educação do campo, que trata também um pouco dessa questão desses estudos
dos paradigmas de educação do campo. Então, observando o outro paradigma, que é da educação rural contra-hegemônica, nesse, os autores salientam que os sujeitos do campo devem ser protagonistas do seu projeto de sociedade, por isso devem resistir, denunciar, fazer enfrentamentos no campo em direção à transformação social. É uma característica, a característica mais marcante desse paradigma é a discussão sobre a luta pela terra e a luta de classes. Então, a gente vai ter ainda nesse momento uma discussão sobre luta de classe, mais de classe, aí alguns autores vão tratar de frações de classe, o campesinato, né? Mas o certo é que a gente vai ter essa discussão entre classe trabalhadora, classe detentora dos meios de produção, enquanto que os outros paradigmas discutem mais nessa perspectiva dos movimentos sociais, da questão identitária. Se a gente pega aí os paradigmas que seguem. O paradigma de educação do campo crítico, né, que se coloca como protagonistas os povos campesinos e suas lutas históricas, incorporando de maneira mais significativa as questões de gênero, raça, sexualidade, território, lutas essas unificadas pela reforma agrária. E aí, nesse aí, a professora Maria de Socorro, ela traz um pouco, né, bastante claro isso no seu texto, também está especificado lá no nosso estudo. Então, a gente vai ter também, inclusive, né, assim, alguns autores que trazem, que discutem a partir dessa perspectiva, porque a gente entende que os pesquisadores, né, fazem lá várias leituras e que trazem esses autores para fundamentar as suas construções, as suas produções. E, por fim, o paradigma de educação do campo funcional, é considerado como, na verdade, como educação do campo conservadora ou educação rural, né? No caso, eu até discuto isso no livro que eu lancei em 2016, mas não no sentido, na verdade, criticando essa perspectiva de que o agronegócio usa o termo educação do campo. O Estado capitalista usa o termo educação do campo, porque quando a educação do campo se transforma em política pública, vira também um território de disputa. E aí vira um território de disputa que o próprio FONEC vai trazer isso como a sensação de um conceito invadido, né, porque foi apropriado pelo capital, vai utilizar o próprio termo educação do campo, que a gente utiliza nos movimentos sociais para especificar uma educação crítica em enfrentamento a essa educação rural, mas que eles utilizam a mesma nomenclatura de educação do campo. E aí, por isso que eu vou chamar de educação do campo conservadora, que é o mesmo sinônimo de educação rural. Outro que sustenta as bases educacionais do Estado capitalista, fundamenta as políticas educacionais nos marcos reprodutivistas e conservadores liberais para atender à lógica do mercado. Bom, ainda nessa parte do texto, a gente ressalta lá diversos avanços que a gente conseguiu da educação do campo desde 2002, né, como várias políticas públicas. Também tem os desafios que estão postos ainda para serem superados, né? Mas a gente não pode deixar de ressaltar que ter o Pronera, ter o transporte escolar, ter a formação de professores através das licenciaturas, ter a questão de uma base curricular voltada para a questão da alimentação saudável, da agroecologia, enfim, foram vários avanços, né? Claro que a gente tem aí alguns retrocessos, como um imenso fechamento de escolas do campo, mas que os textos apresentam isso e que a gente não tem como, não tem tempo para a gente discutir isso, né? É claro, né? Que a gente não vai ter esse tempo aqui agora. Se a gente pega, já indo agora para, de fato, o estado da arte, né? Se a gente pega aqui a questão do quantitativo de dissertações e teses sobre a educação do campo no Brasil, e aí a gente procurou fazer do Brasil para poder aí destacar a região Nordeste nesse contexto, a gente vai ter aí que a região que tem mais produções sobre a educação do campo é a região Nordeste, com 228 dissertações de mestrado e 54 teses de doutorado. Veja que, comparando com as demais regiões, nós estamos bem à frente. Esses dados, se vocês confrontarem com os dados da professora Maria Antônia de Souza, eles estão distantes. E eu vou dizer por quê. E isso foi justamente o que nos motivou a ir para as demais, para ir para o site das IES.
ao invés de ficar somente no banco da CAPES. Então, veja que a gente sempre tem que o maior lugar de produções é no Sudeste, né? Então, a gente está vendo aí que o Sudeste, em relação ao Nordeste, no que se refere à educação do campo, está bem abaixo, né? Um número significativo. Mas vou já explicar para vocês por que isso acontece. Então, se a gente pega no banco de tese da CAPES, nós identificamos inicialmente 1.346 dissertações e teses. Destas, se a gente vai ler lá dentro os resumos, as palavras-chave, né? E é claro que dentro de 2 meses só que a gente fez esse trabalho, a gente não teria tempo de ler esse tanto de tese de dissertação, né? A gente leu apenas os resumos. Então, assim, nós conseguimos identificar que destes, tão somente 730 trata diretamente do objeto de investigação. Salientamos que, na busca geral, os 66 estudos oriundos do mestrado de Educação do Campo da UFRB não aparecem inicialmente no banco de teses da CAPES. Ele só aparece quando a gente clica lá em mestrado profissional. Mas, mesmo assim, nós constatamos que haviam algumas incongruências, porque quando a gente foi para o banco de dissertações do mestrado de educação da UFRB, o número de dissertações defendidas não é o mesmo número que aparece no de mestrado profissional da CAPES. Então, foi exatamente isso que nos motivou não só se pautar no banco de tese da CAPES, mas como nós estávamos falando de apenas uma região brasileira, então a gente foi consultar o banco de dissertações e teses de cada uma das universidades da região Nordeste. Então, ao concluirmos o site dessas instituições, né, de ensino superior, observamos que determinados trabalhos não aparecem, né, no banco de tese da CAPES, não terem exatamente um dos fatores é porque muitos trabalhos que são da educação do campo não têm a palavra educação do campo como palavra-chave. Então, isso, viu, Socorro? Acho que, inclusive, isso é um fato que a gente precisa verificar aqui no Nordeste. A gente vai encontrar, tem trabalhos que, quando a gente abre, que é de educação do campo, mas a educação do campo não é palavra-chave. Quando você vai ver o título do trabalho, é um trabalho de educação do campo. Então, tem lá, estudo sobre a licenciatura de educação do campo, tal. Mas aí tem várias outras coisas nas palavras-chave e não tem a palavra educação do campo. Então, isso é uma das lacunas, é uma das falhas que nós precisamos verificar aqui e discutir aqui na região Nordeste. Então, assim, a gente observou que não registra, né, principalmente porque não traz a palavra educação do campo, e nesse contexto averiguamos que da totalidade de 282 dissertações e teses, somente 39 possui a palavra-chave educação do campo. Então, vejam vocês, se a gente tem aí, o banco de teses e dissertações da CAPES, se ele se pauta nas palavras-chave que a gente registra lá, e se nós temos aqui na região Nordeste, das 282, apenas 89 que tem a palavra educação do campo como palavra-chave, então só essas vão aparecer no banco de teses da CAPES. Então, por isso que a gente precisou ir diretamente no banco de teses e dissertações das universidades e não ficar somente lá no banco de teses e dissertações da CAPES. Então, as informações coligidas evidenciaram uma questão importante, que foi 63% do total de dissertações, 93% do total de teses são oriundas das instituições federais, enquanto que 36% das dissertações, 7% das teses são das estaduais, e 1% das dissertações são provenientes de instituições privadas. Acreditem, nós temos instituições privadas no Nordeste que têm dissertações sobre a educação do campo. Então, nesse cenário, verificamos que o estado da Bahia concentra o maior número de teses e dissertações, sendo 124 dissertações e 24 teses, seguido da Paraíba, com 19 dissertações e 14 teses. Depois, o Ceará, com a publicação de 21 dissertações e 10 teses, depois Sergipe, com 10 dissertações e 4 teses, seguido de Pernambuco, com 22
dissertações e 4 teses. Maranhão, somente 4 dissertações. Rio Grande do Norte, com 10 dissertações, 5 teses. Por fim, o estado do Piauí, com 5 dissertações e 2 teses. Eu vou especificar isso para vocês. Não vou ler, é claro, esse quadro, mas só para mostrar para vocês que nós fizemos isso aqui detalhadamente lá. Vocês vão encontrar no nosso texto. A gente fez a distribuição de dissertações e teses acerca da educação do campo por instituições do ensino superior na região Nordeste. Então, nesse recorte temporal aí, então vocês vão encontrar dissertações de mestrado e tese de doutorado de 2013 a 2019, o quantitativo por cada instituição de ensino. Então, aqui tem, é claro que não ia caber todas em um slide, né? Aí são 2 slides, né, que vão computar aí o quantitativo. Então, nós vamos ter aqui no subtotal 54 teses e 228 dissertações. Então, somando teses e dissertações na região Nordeste, 282 produções científicas, né, no nosso estado da arte. Gente, é claro que se a gente perguntar assim, isso é o que está... A gente sabe que a gente, né, pode ser que tenha alguma coisa que não foi colocado aí, que a gente não conseguiu evidenciar. A gente tentou fazer o mais fidedigno possível, indo nas instituições, mas uma coisa eu queria ressaltar, e isso aqui, viu, Socorro, acho que é bem importante, é o seguinte, nós constatamos várias instituições que têm dissertações e teses que não estão lançadas no banco de teses da CAPES. Estão lá no site das instituições, mas quando a gente vai fazer essa busca na CAPES, não está. Então, esse também foi um dos motivos que nos levou a ir para o site das instituições. Veja, a gente tem, assim, grande parte, a gente tem um volume grande, principalmente da UFRB, que é justamente o mestrado de Educação do Campo, que não está constando na plataforma da CAPES. Então, veja que a gente precisa, né, verificar, a gente não sabe o que aconteceu nesse meio do caminho aí. Né? Não, mas eu estou falando aqui, exemplificando, porque é o único mestrado de Educação do Campo que nós temos no país e que tem o maior volume. Né? Mas a gente tem vários outros casos, vários outros problemas aqui na região Nordeste, a gente constatou. Nós baixamos todas as teses e dissertações em um arquivo, uma tabela que a gente fez com o nome do autor, do orientador, o link para baixar aquele trabalho na internet, as palavras-chave, a metodologia utilizada, os autores que foram citados para fundamentar. Então, a gente fez uma planilha imensa para a gente poder fazer esse trabalho aqui. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, dissertações que não têm as palavras-chave de jeito nenhum. Não é só que não tem a palavra educação do campo, não. É que não tem palavras-chave. Enfim, tem alguns problemas que a gente precisa rever, né? Na hora de fazer esses trabalhos e da publicação desses trabalhos aí nos programas. Vocês viram lá atrás aquele gráfico que traz a questão das teses e dissertações da CAPES, todas as regiões brasileiras, mas aqui nós temos especificamente da região Nordeste. Né? E aí, se tratando da região Nordeste, nós vamos perceber que o número que houve maior quantitativo de produções foi o ano de 2017. Houve um aumento significativo aí com a expansão das universidades federais, né, das universidades estaduais. De 2013 para cá, a gente vê que tem um aumento aí das produções, e se a gente vai, não é nosso foco aqui, mas a gente vai ver, vários programas de pós-graduação em educação foram criados, lá para cá. Então, por isso, também a gente vai ter um aumento significativo dessa produção aí também, nesse momento. Observando os dados dos resumos, né, e aí eu queria deixar bem claro isso, né, o nosso trabalho foi uma leitura dos resumos, não foi das dissertações e teses, que a gente não teria, era humanamente impossível, né, 280 e tantos para a gente fazer, né, não tinha a menor condição. Então, se a gente observa os resumos, a gente vai ver que, quando a gente fala de metodologia da pesquisa, 66% dos nossos resumos não traz qual foi a metodologia da pesquisa utilizada no trabalho. 33%
informa que utilizou pesquisa qualitativa e 1% não, informa que foi qual e quantitativa. Mas, assim, observando que existe atualmente não vou dizer um modelo, né, mas um parâmetro da própria CAPES, do que tem que constar em um resumo de tese e dissertação, minimamente, né, como um critério até de avaliação dos programas, né, todas essas questões precisariam estar nos resumos, né? Mas observando também que isso não é mais recente, então justifica, né, de algumas pessoas não terem tido essa preocupação de colocar essas informações. A gente coloca sobre a questão dos métodos utilizados, né? Há uma confusão muito grande sobre o que é método, o que é metodologia, o que é procedimento metodológico. A gente percebe isso claramente na hora que a gente faz as leituras das dissertações e teses. Muitas pessoas não sabem, de fato, diferenciar isso. Mas aí, observando os resumos, nós tivemos 47% dos estudos informam que utilizaram o materialismo dialético no resumo. Então, é um número bastante expressivo, né? 43% não informa qual foi o método utilizado, 10% informa que utilizou o método fenomenológico. Então, a gente percebe aí que existe uma predominância do materialismo dialético nessas pesquisas. Então, observando aí, é claro, os que informaram, né? Sobre a questão dos tipos de pesquisa, né, aí nós temos aí que 64% também não informam. Aí isso varia muito, porque nós vamos encontrar estudo de caso, pesquisa de campo, pesquisação, pesquisa participante, etnopesquisa, autobiografia, histórias de vida, pesquisa documental. Então, a gente vai encontrar aí os vários tipos de pesquisa, né, sendo que o que mais predomina mesmo é a pesquisa participante, né, e o estudo de caso. Então, é isso que aparece nos resumos. Quando a gente fala de técnicas ou instrumentos de coleta de dados, também nós vamos ter que 62% não informaram isso nos resumos. Veja que a gente tem uns resumos mais assim, sem explicar direito como foram os achados da pesquisa, né? Como foi o caminho utilizado para encontrar aqueles achados da pesquisa. Mas a gente vai ter um número expressivo de entrevistas, né, de análise documental, mas também encontramos grupo focal, autobiografia, questionário, histórias de vida. Algumas pessoas fazem muita confusão nessa questão da história de vida, de autobiografia, onde coloca isso em lugares, né? O que seria algumas coisas que é tipo de pesquisa vem para instrumento de coleta de dados e há uma mistura nessas questões. Quais são as temáticas mais investigadas, né? E aí a gente vai ter isso aqui. Eu devo dizer que esses gráficos não tem lá no meu texto, porque existe um limite de laudas para escrever o texto, e aí não dava para colocar os gráficos. O que eu coloquei lá foi esses mesmos dados, só que em textos, porque senão ocuparia muitos espaços. Então, por exemplo, eu sempre coloquei lá a percentual, o quantitativo de trabalho e o percentual em parênteses. E aqui eu coloquei só o percentual. Mas lá tem, por exemplo, se a gente pega aí formação de professores, né, que está aqui o percentual de 10%. Lá vai ter formação de professores, 10%, e entre parênteses o quantitativo de trabalhos que discutem formação de professores. Então, nesse sentido, inclusive, o texto está até mais completo. Mas dizer para vocês que as temáticas que mais apareceram, e aqui a gente vai ter temática que não estava lá no trabalho de Emerson, de Edmerson, né, por exemplo, que ele faz o estágio até 2015. Então, eu devo dizer que algumas se mantêm, né, e outras foram evidenciadas a partir desse estudo. Então, nós vamos ter aí várias temáticas que foram investigadas, mas com destaque para a formação de professores, a questão de ensino. Essa, por exemplo, não tem lá, parece que não tem no trabalho de Edmerson, né? E acho que é Antônio Dias, se não me engano, é porque o Dias eu me esqueci se é Antônio Dias. Eu fiquei na dúvida. Prática pedagógica, movimentos sociais, políticas educacionais, fundamentos. Essa também é uma questão que eu queria discutir. É o seguinte, essa perspectiva dos fundamentos,
ela apareceu bastante em alguns trabalhos, discutindo assim, por exemplo, é uma tese que discute a perspectiva de educação do campo em Paulo Freire. Aí faz todo um estudo da pedagogia freiriana, né? Várias teses e dissertações que discutem na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, principalmente da UFBA, né? E aí traz mesmo os fundamentos da pedagogia histórico-crítica, a educação do campo dentro dessa pedagogia. Então, isso emergiu agora nesse estado da arte, não tem ainda nos outros estudos. Temáticas do meio ambiente, temáticas das políticas sociais. E uma coisa interessante foi muitos estudos voltados para técnicas de pesquisa. Então, narrativas, autobiografias. Então, a gente vai ter vários textos nessa perspectiva que também não tem lá no trabalho do Ed Messi. Veja, nesse quadro, eu trago aqui, por exemplo, quais foram, dentro das categorias, né, quais foram as temáticas mais evidenciadas. Eu nem vou falar aqui, porque além de estar pequeno, né, porque eram muitas, e eu só queria mostrar para vocês que existe esse estudo lá no texto, mas que, por exemplo, citar só o primeiro exemplo, ao tratar de formação de professores. Os estudos que tratam de formação de professores, quais as temáticas mais evidenciadas? Formação inicial e continuada, pedagogia da terra, pedagogia da alternância, pedagogia dos terreiros, pedagogia histórico-crítica. Então, se a gente somar essas 4 categorias temáticas aí, vai dar 7 temáticas, que foram mais, não é que não tenham outras, mas as que mais evidenciaram. E assim sucessivamente, né? Nos trabalhos de ensino nós tivemos todas essas categorias, principalmente voltadas assim para os ensinos, as modalidades ou para os níveis específicos. Então, por exemplo, educação de campo no ensino de geografia, educação do campo no ensino de matemática, no ensino de ciência, no ensino de artes. Então, a gente vai ter muito dentro dessa perspectiva do ensino e por aí vai. Dizendo que tem todas essas temáticas, elas vão aparecendo aí dentro dos estudos, né? Várias questões apareceram nas políticas educacionais. E na questão da metodologia, desse último, os métodos e metodologia de pesquisa, a gente vai ter vários temas, né, vários títulos de dissertações e teses voltados, que traz a questão da história oral, história de vida, experiências, narrativas de vida, autobiografias, representações sociais, e por aí vai. E essa coisa dos fundamentos, né, filosóficos e sociológicos, principalmente algumas que vão tratar no título mesmo, né, utilizando no título os termos materialismo dialético, descolonialidade, multiculturalismo, educação popular, paradigma de educação do campo, enfim, proposta de educação freiriana, por aí vai, epistemologia do Sul. Então, a gente percebe que tem, tanto na perspectiva dos fundamentos, como na perspectiva dos métodos, da formação, então essas categorias foram emergindo, né? Bom, isso foi o que eu tratei aí anteriormente, foi o estado da arte em teses e dissertações. Eu não coloquei slides aqui detalhados, até porque o meu tempo está até acabando, né? Eu coloquei slides aqui detalhados sobre os estados da arte, dos periódicos e etc. Só mencionei aqui para vocês perceberem que foi feito, né? Quem tiver curiosidade, todo esse trabalho também de categorias e de tudo mais, também foi feito nos periódicos. Mas a gente não tem espaço aqui para poder, de tempo, fazer essas discussões. Então, os periódicos, né? Em números de artigos publicados na região Nordeste, aborda a educação do campo em 2013 a 2020, né? Nós utilizamos aí até 2020 e utilizamos como descritores as palavras educação do campo, educação rural, escola do campo, camponeses e escola agrícola, para poder buscar esses textos da educação do campo. E aí nós detectamos a existência de 20 periódicos, cuja publicação de artigos de 2013 a 2019 temos 215 textos que discutem a educação em áreas rurais. E veja que nós utilizamos vários descritores. Só que desses 215, 110 abordam a educação do campo especificamente.
Ao elencarmos os artigos que citam diretamente a educação do campo como palavra-chave, identificamos 51 publicações na revista Educação e Contemporaneidade da UNEB, 29 na revista Tempos e Espaços em Educação da Federal de Sergipe, 24 publicações na revista Praxis Educacional da UESB, aqui da Bahia, né? E demais textos estão distribuídos pelos outros periódicos. É importante dizer que, do ponto de vista da internacionalização, nós encontramos textos de autores internacionais nesses periódicos, e também nós temos vários periódicos que têm professores, pesquisadores de outros países, especialmente da América Latina, em seus comitês editoriais. Bom, aqui também não vou fazer a leitura, mas apenas para vocês perceberem que existe lá no texto, né, um levantamento de todos os periódicos, qual a instituição que ele é, de qual é a universidade, né, no caso, qual o período, né, que foi pesquisado e o número de textos que tem em cada um deles que trata da temática da educação do campo. Então, são vários periódicos, a gente tem esse slide e esse próximo aqui, são todos os periódicos, na verdade, cada um com o quantitativo de textos sobre a educação do campo. Então, o total de publicação nos periódicos, como eu disse lá atrás, 226, observando todas aquelas categorias, e quando a gente abre os textos, eles tratam da educação do campo, mas também não aparece quando a gente coloca só a educação do campo para fazer a pesquisa. Na sequência, a gente vai ter aqui as várias temáticas que são extraídas dos artigos científicos sobre a educação do campo nesses periódicos. Então, vocês vão ver aí que nós temos, né, diversas categorias que a gente vai encontrar lá nesses textos. Vão tratar de MST, questão agrária, políticas educacionais, formação, currículo, pedagogia da alternância, agroecologia, cultura, juventude, EJA, ensino superior, Pronera, prática pedagógica, tecnologias em escolas do campo, identidade, movimentos sociais, educação infantil do campo, educação integral, educação ambiental, educação rural e educação do campo. Veja que a gente tem aí vários artigos, né, que abordam diretamente esses temas que foram emergentes. Aqui a gente traz, do ponto de vista da internacionalização mesmo, se a gente observar a categoria, a palavra educação do campo, textos que discutem a partir da educação do campo, que traz no seu conteúdo toda uma discussão sobre a educação do campo, apesar de não ter especificamente, talvez no seu título, a gente vai encontrar apenas 4 artigos que fazem essa discussão, observando essa totalidade. Se a gente pega artigos publicados por autores internacionais. Então, do ponto de vista de publicações de pesquisadores brasileiros com pesquisadores de outros países que tratam especificamente da educação do campo, nós vamos encontrar o texto, esse texto que eu citei lá anteriormente, né, de políticas públicas educativas campesinas no contexto da América Latina, apontamento sobre Brasil e Venezuela, que foi essa publicação que eu até trouxe o recorte da citação, falando de educação rural e educação do campo. Foi esse texto que a gente publicou na Caderno de Pesquisa no Maranhão, junto com os professores da Venezuela. Vamos ter o outro texto na revista Linguagem, Educação e Sociedade da Federal do Piauí, que eu estou dizendo que é só os periódicos do Nordeste, viu, minha gente? Para ficar bem claro. Então, nós vamos ter um texto publicado sobre os modelos pedagógicos na escola rural para viver a democracia, mas aí a gente vai perceber que o conteúdo desse texto, como a gente disse lá atrás, a educação rural para eles é tratada como educação do campo também. Então, eles trazem dentro do texto toda uma perspectiva de discussão a partir de uma crítica do que a gente compreende aqui como educação do campo. Também o texto de Lia Barbosa e Peter Rousset, que é do México, e eles vão discutir sobre os movimentos sociais e educação do campo na América Latina, está, né, na revista Praxis Educacional. Também, na revista Praxis Educacional, tem o texto de Rótio Terli, né, e Marta Lia Greco, Facunde Martim, discute
Construindo Pedagogias Emancipatórias, a Escola Campesina de Agroecologia de Mendonça, na Argentina, e que também são autores aí, pesquisadores da Argentina. Então, nesse volume que nós estudamos aí dos textos, nós encontramos apenas esses 4 textos que discutem dentro de um outro idioma, publicado aí com pesquisadores de outros países. Quando nós observamos aqui a questão dos eventos científicos nacionais e internacionais, aí tem uma questão que eu gostaria de destacar, que é o seguinte. Aqui meu computador está informando que está tendo uma perda de internet. Não sei se está cortando aí para vocês. Qualquer coisa, Socorro me avisa. Veja bem, na questão de eventos internacionais que acontecem fora do Brasil, nós vamos ter uma questão importante de ser observada, que é assim, a gente vai encontrar pesquisadores da região Nordeste publicando em vários eventos internacionais. Eventos que aconteceram na Europa, eventos que aconteceram na América Latina, em vários lugares. Professores, inclusive, que publicam sobre a educação do campo, digo porque eu mesma já fui para a Europa, para alguns países aí da América Latina, publicando textos e fazendo discussões sobre a educação do campo. Só que estes eventos não recebem, não tem nenhuma, diria assim, nenhum eixo voltado para a educação do campo especificamente. Então, nós vamos encontrar, aí a gente resolveu fazer o recorte pelo Rede Estrado. O Rede Estrado tem temáticas voltadas para a educação do campo, e, ao mesmo tempo, é um evento que acontece tanto no Brasil como lá no exterior, que a gente tem um grande, assim, é o que apresenta um maior quantitativo de pesquisadores do Brasil se fazendo presentes, etc. Então, se a gente pega aí o Rede Estrado, nós vamos ter o de 2014, que aconteceu em Salvador, tinha 10 textos sobre a educação do campo. Desses 10 textos, apenas 3 eram da região Nordeste. O Rede Estrado, que aconteceu no México, em 2016, tinham apenas 4 textos sobre a educação do campo. Destes 4 textos, apenas um era da região Nordeste. O Rede Estrado, que aconteceu em Lima, no Peru, em 2018, tinham 12 textos do Brasil. Porém, destes 12, apenas 4 da região Nordeste. Bom, aí se a gente vai para os eventos internacionais da região Nordeste, que aconteceram na região Nordeste, especificamente sobre a educação do campo, aí nós temos uma questão que eu gostaria de destacar, que é o seguinte. Nós vamos encontrar, por exemplo, vários eventos na Federal da Paraíba, na UESC, eu mesma coordenei vários congressos de movimentos sociais e educação, mas aí a gente não vai ter, nesses eventos, especificamente, dizendo assim, evento internacional de educação do campo. Nós vamos ter lá, por exemplo, Paraíba, mais educação popular junto com a educação do campo, né? Vamos ter eixos que tratam da educação do campo. Assim como nós tivemos aqui no GEPRAX eixos específicos da educação do campo, nos congressos de educação da UESC, dos movimentos sociais, eixos específicos, inúmeros trabalhos de educação do campo, claro. Mas o único lugar que nós encontramos eventos que receberam especificamente a denominação Seminário Internacional de Educação do Campo, na região Nordeste, foi somente na Federal, na UFRB. Foram 2 eventos, o primeiro e o segundo, sendo que o primeiro aconteceu em 2013, teve 187 trabalhos sobre a educação do campo. Lá, na verdade, teve muitos trabalhos. Agroecologia, enfim, são vários eixos lá. Alternância, quilombola, são vários eixos. Porém, no eixo de educação do campo, teve 187 trabalhos. Desses 187, a gente vai verificar, 116 são da região Nordeste. Os demais são das outras regiões do país. A gente vai ter, inclusive, de outros países. Eu esqueci de colocar essa tabelinha aqui. A gente vai encontrar, de fato, uma internacionalização na UFRB, porque nós vamos encontrar lá, nesses eventos, além da participação em mesas redondas, em conferências, a gente vai encontrar também vários trabalhos publicados nos anais de pessoas de outros países aí também nesses eventos, do Brasil e do exterior.
No segundo Seminário Internacional de Educação do Campo, a gente vai ter 117 trabalhos de educação do campo, sendo que desses 117 a gente vai ver que quase todos são da região Nordeste, porque 101 são da região Nordeste, ou seja, apenas 16 trabalhos que são de outras regiões do Brasil. Bom, aí agora, já caminhando para o final, a gente vai ter aqui os grupos de pesquisas registrados no Diretório Geral de Pesquisa do Brasil, CNPq. Quero dizer que a gente empregou o descritor de educação do campo, entre aspas. Na busca que fizemos no diretório do CNPq, constatamos algumas questões. Por exemplo, alguns grupos de pesquisa que a gente conhece não aparecem no diretório. É isso, a gente precisa, inclusive, ver, né, essas questões. Existem grupos que, por serem interdisciplinares, também não aparecem no diretório. Há grupos que tratam da temática da ementa, porém, não a mencionam no título. Também não aparece no diretório. Por exemplo, a gente pega esse grupo de pesquisa aqui da Estadual do Ceará, o grupo é chamado lá no diretório Pensamento Social e Epistemologias do Conhecimento da América Latina e Caribe, liderado pela professora Lia Pinheiro Barbosa. Esse grupo, quando a gente lê a ementa dele, ele vai tratar da educação do campo, principalmente. Só que ele não aparece no diretório, por quê? Porque a gente utilizou a palavra educação do campo entre aspas. Então, isso também nos levou a ir para os sites das IES, dos programas de pós-graduação, procurar lá quais os grupos de pesquisa que nós temos e que discutem educação do campo. Então, nós localizamos no site das IES 29 grupos de pesquisas, destes 13 estão na Bahia, 4 em Pernambuco, 4 na Paraíba, 2 no Ceará, 2 no Maranhão, 1 em Sergipe e 1 em Rio Grande do Norte. Não encontramos grupos de pesquisas com financiamento específico da Agência de Fomento Brasileira para a internacionalização da pesquisa em educação do campo. E aí, que se salientar aqui, a gente percebe que, quando isso aqui a gente não teve tempo de verificar, até comecei, né? Devo salientar que eu até fiz, tem até isso feito, salvo no computador, mas não coloquei no trabalho, porque ia ficar muito extenso, e também não dá para fazer um trabalho mais, diria assim, fidedigno. A gente encontra vários pesquisadores da região Nordeste que têm publicações do exterior, publicações junto com pesquisadores do exterior. A gente encontra que estão em grupos, inclusive, mas a gente percebe mais um trabalho de militância. Assim como eu, por exemplo, tenho aqui toda uma relação com o pessoal da Venezuela, da Bolívia, da Colômbia, mas é uma questão que a gente construiu a partir da militância dos movimentos sociais aí na luta. Não existe, assim, por exemplo, eu não tenho aqui um financiamento da CAPES, do CNPq, com um projeto de internacionalização da pesquisa sobre a educação do campo. Então, a gente não encontra. A gente encontra, assim, pesquisadores, assim como Socorro, como Celita Farel, a gente vai ter a própria Lia Barbosa, a gente tem vários pesquisadores na região Nordeste, né? Vários mesmo, gente. Eu sei que tem alguns que estão até assistindo a gente aí. E que tem a militância nos movimentos sociais, na educação popular, na educação do campo, né? Inclusive na UFPB, aí eu tenho até livros aqui de educação de jovens e adultos, que tem textos publicados com professores de Portugal, enfim, de outros países. A gente percebe mais um movimento de, por exemplo, alguém que foi fazer pós-doc fora, né? Mas que não é uma questão assim de um projeto específico de fomento do CNPq para, né, propiciar essa internacionalização dentro dessa área. Então, a gente identifica aí no currículo, né, de vários líderes de pesquisa o envolvimento desses professores, né, com parcerias que eles mesmos criaram aí nas suas trajetórias de pesquisa. Então, a gente, diante desses resultados que a gente encontrou aí, a falta de uma articulação, assim, um financiamento específico, né, de pesquisa para isso, a gente resolveu criar mesmo aí, quando a gente estava finalizando esse trabalho, uma rede de pesquisadores latino-americanos, ou que pudesse discutir a questão da educação do campo e cidade, a questão dos movimentos sociais, que nós denominamos de Rede PEC. Essa rede nós conseguimos envolver aí pesquisadores do Chile, da Venezuela, da Argentina, Colômbia, México e do Brasil. Essa rede
a gente está ainda em construção, né? É uma rede que a gente, inclusive, quer agregar outros pesquisadores aqui do Nordeste, né? Se tiver alguém que estiver nos assistindo aí, que for pesquisador de educação do campo e movimentos sociais, pode nos procurar depois, a gente pode estar adicionando a nossa rede aí, que é uma rede que a gente pretende participar de editais e tudo mais, para ter financiamento, para a gente fazer uma pesquisa mais aí voltada para essa questão da internacionalização. Bom, e aí, por fim, a gente tem aqui os vários grupos de pesquisa, né? Claro que pode ter incorrido aí na questão de ter algum aí que não apareceu, não apareceu aqui, porque a gente ou não estava no site da instituição, ou não apareceu lá no diretório, né? E aí, por isso, aí ele não vai aparecer aqui. Mas a gente colocou aqui, para vocês verem aí, todos os grupos de pesquisas que nós identificamos, os 29 grupos de pesquisas que nós identificamos aí na região Nordeste, que a gente foi diretamente aí no site das instituições. Bom, e aí, algumas considerações, né, já chegando no final da minha fala, chegando aqui dizendo que, a partir dessa pesquisa que a gente fez, nós percebemos, nós fizemos algumas considerações. Primeiro, a educação do campo tem em seu âmago uma proposta de educação horizontal, construída pelos múltiplos sujeitos e realidades que expressam os valores, culturas, saberes dos camponeses, e a busca pela superação da dominação colonialista e eurocêntrica, e acreditamos que esse modelo subalternizante gera desigualdades sociais, políticas e econômicas. Essa é a primeira consideração, observando aí todas as discussões que estão postas na questão da resistência dos movimentos sociais que lutam pelas políticas educacionais no contexto brasileiro e de América Latina. Número 2, verificamos que a pesquisa nessa região, quer dizer, região Nordeste, né, se desenvolveu significativamente entre 2013 e 2019, devido principalmente ao aumento da oferta de programas na área de educação, que, por sua vez, decorre da implementação de políticas educacionais nos estados e municípios, contribuindo para a qualificação dos profissionais da educação. Número 3, os resultados da nossa investigação indicam fragilidades metodológicas na apresentação das dissertações e teses no período compreendido de 2013 a 2019, né? É claro que não generalizando, né? Apenas algumas. Uma possível explicação para tal fato pode ser a ausência de conhecimento sobre elementos estruturais de uma pesquisa científica, desde a concepção à apresentação dos resultados obtidos. E aí, nesse sentido, observando, salientando que a CAPES, né, agora eles estão disponibilizando um modelo do que deve constar nos resumos, né, inclusive que na UESC mesmo, o resumo é depois, né, o programa observa tudinho se aquilo ali consta de fato no resumo, porque do contrário, o texto retorna para o orientador para poder observar. Por meio da leitura dos resumos, percebemos a existência de diversas tendências teóricas, todavia existe uma ausência de diálogo dos pós-graduandos nas produções, nos textos acadêmicos, como teses, dissertações e artigos, dentre outros, além das pesquisas dos próprios orientadores e também com estudos já realizados na região Nordeste. Então, assim, por que as nossas pesquisas aqui do Nordeste, apesar de aquele tanto de grupo de pesquisa, não aparece tanto nas citações dessas teses e dissertações? A gente encontra, inclusive, teses e dissertações que não têm citações, não tem o próprio orientador, analista de referências. Então, a gente percebe que não há a gente precisa fazer um esforço maior, né, de estudar as nossas pesquisas da região Nordeste e utilizar essas pesquisas nas referências nas indicações de leituras, revisão de literatura dos nossos orientandos, para que os nossos trabalhos da região Nordeste sejam mais valorizados, inclusive nas publicações do próprio Nordeste. Porque a gente fica com pesquisas do Nordeste fazendo citações só de pesquisadores do Sul e Sudeste. A gente precisa trazer os nossos estudos do Nordeste, que, afinal de contas, fala da nossa realidade. Destacamos também a importância do termo educação do campo como palavra-chave, uma vez que
apesar das 282 trabalhos, né, ela vai aparecer só em 89 trabalhos como palavra-chave. A gente precisa salientar, porque senão os trabalhos não aparecem na plataforma da CAPES, né? Enfatizamos que é necessário maior investimento financeiro no desenvolvimento das pesquisas que possui como objeto a educação do campo, a fim de fomentar a constituição das parcerias entre os pesquisadores brasileiros e estrangeiros que atuam na área de educação. Constatamos a existência de intercâmbios científicos da região Nordeste com pesquisadores estrangeiros, né? Justamente, como eu disse lá atrás, pessoas que vão fazer isso articulando a partir de um contexto de luta, de resistência, de militância, e que isso acaba se materializando na participação de eventos, de organização de livros, de publicação de periódico, mas que, na verdade, não é com financiamento público, né? E sim com organizações dessas próprias pessoas, ou militância dessas próprias pessoas. E aí, por fim, o conjunto das produções de pós-graduação em estrito senso na área de educação, e em específico com base na temática investigada, revela caminhos que foram criados, mas ainda apresenta lacunas, agilidades que precisam ser resolvidas. Então, esse texto que eu descrevi para vocês teve o propósito de contribuir para o debate. É claro que ele é um debate que está em aberto, com muitas contribuições que precisam ser ainda dadas e etc., né? Em construção. Debate para as reflexões e análises que envolvem projetos educativos e pesquisas que abordam a expressão da existência dos povos do campo, sobretudo os latino-americanos, rumo à superação das desigualdades sociais e educacionais. Aí, muito obrigado. Enfim, eu trago os slides aqui que eu não vou ler, claro, porque vocês perceberam que esses slides aí, eles, na verdade, né, se Pietro puder me tirar do slide já, eu acho que já pode, né? Na verdade, esses slides eles são pequenos, e aí mesmo a gente colocando, né, fica com letra pequena. Eu tentei fazer aqui, fiquei com uma letra 18 e ainda ficou com as letras pequenas aí nos slides. Bom, foi isso, né, que a gente fez esse esforço para trazer essas análises, dizer que a inserção, né, a gente não deu conta muito de fazer a discussão da inserção, porque a inserção demanda um estudo mais aprofundado dos grupos de pesquisa. Aí ficaria muito grande. Os grupos de pesquisa, como vocês viram, tem 29 grupos de pesquisa. Todos esses grupos de pesquisa têm muitas ações que discutem a educação do campo. A gente vai ter na Paraíba mesmo muitas atividades, seminários. Vários grupos de pesquisas estão em locais em instituições que têm licenciatura em educação do campo, e aí fazem vários seminários de educação do campo. Né? A gente tem na própria UFRB também muitas atividades. Pesquisadores, assim como eu, que militam na educação do campo, nas suas instituições, fazem várias atividades de projetos de extensão, envolvendo as redes municipais, estaduais, né? Votadas para a temática da educação do campo, com cursos de formação de professores, né? Investimentos e tal. Então, a gente vai perceber aí uma grande contribuição, inclusive, teria que ser um texto só para falar só de inserção social, porque acho que a nossa contribuição maior, inclusive, está na inserção social. A gente vai ter uma grande inserção dos pesquisadores latino-americanos nessas nossas ações particulares, assim, mesmo sem financiamentos externos, né? Aí fica mais fácil, que a gente só vai ter financiamento nos eventos, quando a gente concorre a editais da CAPES. Então, a gente vai ter a participação. Eu vi que na Paraíba tem, na UFRB tem, nos congressos da UES também tiveram. Vários pesquisadores de outros países, da Europa, da própria América Latina, vieram para esses eventos, então a gente percebe a internacionalização também, mas que redundaria em um outro texto para discutir só a questão da inserção. Né? Não caberia toda essa outra discussão que eu fiz aqui. Então, eu fiz essa opção aí mais de trazer as produções e tudo, mas eu gostaria de ressaltar que a inserção, de fato, né, é o que a gente mais faz, mesmo sem recursos, mas a gente consegue fazer algumas aprovações de projetos de extensão nas universidades. Né? Aí é mais fácil de fazer, porque a gente faz diretamente com as próprias instituições, né? Mas financiamento internacional do CNPq e da CAPES, isso que a gente não consegue, né, Socorro? Então, retomando aí para você, então. Então, Arlete, professora Arlete, muito
muito grata pela apresentação, pelo resultado do trabalho. Parabéns para você e para a sua equipe, que eu sei que teve um envolvimento, né, muito forte da sua equipe, tanto do programa de pós-graduação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, da UESB, como também o pessoal da pós-graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz também, né? Então, o grupo de pesquisa, né? Eu acho que isso tem uma importância porque a própria realização do estudo é um processo formativo, né? É uma pesquisa em si, o resultado mostra claramente isso, né? Acho que o resultado desse estudo, desse estado da arte, sinaliza para vários elementos que nós precisamos continuar aprofundando na pesquisa em educação do campo. Acho muito interessante trazer essa questão, o fato da educação do campo ser um conceito e uma prática em construção e em disputa, exige cada vez mais da gente que a gente possa estar aprofundando, sistematizando as nossas pesquisas, né? Então, o resultado do trabalho é muito importante. Acho que dentro desse debate da internacionalização exige que a gente possa, inclusive, aprofundar mais qual é o referencial que a gente se coloca dentro da educação do campo, porque no diálogo com os outros países, o fato deles terem mantido ao longo da história o conceito de educação rural tem nuances muito diferentes de um país para outro, né? Tem uns que, inclusive, porque a educação rural não emerge como emergiu aqui no Brasil, da mesma forma, dentro do mesmo paradigma societário, enfim, uma série de elementos. Tem, inclusive, elementos da própria transição que nós vivemos no Brasil no período da educação rural, que nesses países não foi vivenciado da mesma maneira. Então, eu acho que essa pesquisa que você nos apresentou, que tem muito relevante, muito significativa, nos ajuda muito nesse debate daqui para frente. Acho que um elemento que você destaca, que eu acho que é também muito importante, é a necessidade que a gente tem nos programas de pós-graduação, inclusive em aprofundar o nosso referencial metodológico, né? E ter muito mais clareza do que é exatamente uma abordagem metodológica, do que é um método, do que é um procedimento, do que é um instrumento de pesquisa, isso poder ficar muito mais claro na nossa produção acadêmica. E o cuidado com essa questão dos resumos nos trabalhos, eu acho algo muito precioso. A gente vem chamando muita atenção para isso, porque a gente sabe que na hora de fazer um estudo como esse, um estudo de estado da arte, o resumo é para ter acesso. Né? E se ele não traz um texto onde o pesquisador, a pesquisadora encontra informações que são fundamentais para essa sistematização, como a gente trabalhar melhor essa questão, não é? E outra questão que o estudo traz, que eu acho que a gente, quanto programas de pós-graduação, também precisamos pensar, é como nós estamos fazendo os nossos processos de sistematização em registro, né? Como é que nós estamos organizando nas plataformas os resultados dos nossos trabalhos e, inclusive, como é que nós estamos dando visibilidade à questão da educação do campo. Porque, como bem o estudo demonstrou, você tem muitos trabalhos onde isso não aparece nem na produção, nas palavras-chave da produção, nem tampouco nos próprios núcleos de estudos e pesquisa que nós temos vinculado à educação do campo na região. Então, eu acho que Ludmila, inclusive, está reforçando isso aqui, né? Dizendo que um ponto importante para a gente pensar nesse coletivo é o nosso interesse no registro de sistematização das nossas pesquisas acadêmicas, porque isso ajuda a dar visibilidade, né, a como isso se coloca. E nós sabemos que, às vezes, a gente encontra divergências na forma como a CAPES sinaliza normas, como é que está montado na plataforma Supira. Então, essas dissonâncias, né, entre, às vezes, uma forma de registro e outro, também acaba dificultando muito isso. Acho que é muito feliz da gente ver uma produção significativa nas públicas, nas universidades públicas.
Eu acho que isso é resultado, do esforço que nós temos feito ao longo desse tempo, né? Que, como você bem caracterizou, acaba sendo muito mais um esforço militante, inicialmente, do que realmente uma produção que tem um investimento, inclusive, dos órgãos de pesquisa no Brasil. Acho que esse é outro espaço de luta, né? Que emerge para a gente. Então, assim, muito grata pelo trabalho, parabéns para você, para a sua equipe que fez esse trabalho junto. Tem muitos elogios aqui no chat aqui com relação ao trabalho. E tem umas perguntas que eu gostaria de trazer um pouco para você também agora nesse momento. Tem uma questão que foi colocada aqui, deixa eu só localizar aqui que o pessoal vai colocando as questões, aí vai mudando aqui. Uma pergunta que está sendo feita Gardênia colocou aqui o seguinte, que a pesquisa dela estuda e discute a identidade docente das professoras da educação infantil, as escolas localizadas no meio rural. Então, ela diz que usou, inclusive, essa terminologia para não usar a palavra zona. Então, eu fiquei pensando, se usa ou não a educação do campo, uma das palavras-chave, tendo em vista a apresentação. E o que você acha disso? Porque entra dentro dessa questão que a gente estava colocando agora e que você traz na pesquisa, né? Que às vezes fica invisível, né? Essa questão. Tem uma outra pergunta aqui, só um pouquinho, deixa eu só passar. Ricardo estava colocando que os sistemas da metadata dos bancos de dados precisam ser revistos e atualizados para ajudar a corrigir erros e falhas nas listas. Também não se observa uma centralização desses trabalhos, uma falha generalizada que merece atenção. Eu acho que outro ponto, assim, para... Você já traz essa preocupação na sua fala, né? Mas que eu acho que merece um pouco reforçar. O Ludmila traz também para a gente essa questão da plataforma Sucupira, como lidar, né, com essas informações nessa plataforma para que a gente possa ter mais visibilidade ao que está sendo produzido. Muitas palavras de agradecimento, né, e de parabéns pela apresentação do trabalho. E Ludmila coloca uma coisa assim para a gente pensar como é que essa pesquisa, fazendo esse diálogo com a questão da internacionalização, vai nos afetar enquanto educação do campo, considerando o fator de impacto, né? Então, como é que isso pode nos afetar também? Então, acho que mais um pouco esses comentários. Se alguém quiser levantar mais alguma questão, a gente ter um tempinho, enquanto a professora Arlete dialoga com o que apareceu aqui. Se alguém quiser, inclusive, fazer a pergunta oralmente, dá para também ser feito, só é abrir o microfone e a câmera, pelo menos a gente vê um pouco as pessoas, né, Arlete? Então, Arlete, você vai tecer comentários sobre isso que foi aparecendo. Ludmila Interessante, eu fugi dessa coisa que Ludmila colocou aí e acabou que Ludmila colocou o fator de impacto. Olha, gente, isso foi uma das questões que eu fiquei, meu Deus, tomara que isso não apareça lá nessa mesa para discutir, porque eu acho que isso é uma questão bem polêmica, no sentido que eu entendi. Porque inicialmente eu tinha entendido que eu tinha colocado o fator de impacto de uma outra forma, mas dentro dessa perspectiva que Socorro coloca aí, como que é essa questão do fator de impacto da educação do campo em outros países, e aí nós temos um problema. Por quê? Porque a categoria educação do campo não tem nessas outras plataformas internacionais. Né? Então, se a gente escreve um artigo aqui, se a gente não colocar o termo educação rural como palavra-chave, aí não vai, se alguém tiver fazendo uma pesquisa lá na Europa, não vai aparecer. Por quê? Porque não tem nos outros
nos outros internacionais, né, das outras plataformas. Acho que é a plataforma que fala, né? Nos bancos aí, como categoria. Então, principalmente na Tesauros, né? Então, aí não aparecem os textos que tem a palavra educação, a categoria, as palavras-chave só educação do campo e outras coisas, né? Se não tiver educação rural, esse texto não vai aparecer se for pesquisado por outros países. Eu recebi, uns 2 anos, um pesquisador da Inglaterra aqui na minha casa, que veio aqui me entrevistar. Imagine vocês por quê. Eu publiquei um texto numa revista da Argentina, do meu pós-doutorado, que nesse texto tinha lá, palavras-chave, educação do campo, educação rural e agronegócio. Então, como tinha a palavra-chave educação rural, ele apareceu quando o pesquisador lá da Inglaterra fez a pesquisa, apareceu lá para ele. Aí ele olhou o título, era algo que era muito interessante para ele no que ele estava pesquisando no pós-doc e veio aqui me entrevistar. Então, essa é uma questão, porque o termo, como Gardner coloca aí, né, que ela colocou no título dela, não colocou o título de educação do campo, né, colocou a questão do estudo rural, né, apesar de o texto também trazer a discussão interna de educação do campo. Isso é o que bem vai aparecer nos nossos trabalhos, por isso que a gente só tem 89 que traz a categoria educação do campo. Só que aí, assim, quanto menos a gente aparecer, menos visibilidade a gente vai ter. Eu, particularmente, tenho utilizado a estratégia, assim, em todos os meus trabalhos. Como eu trabalho com materialismo dialético, então tem sempre essa coisa da perspectiva das contradições. Então, eu sempre faço a discussão das contradições entre a educação rural e a educação do campo. Porque eu acho que a gente tem que demarcar essa questão, que a educação rural é urbanocêntrica, enfim, algo que traz uma perspectiva de uma educação vertical aí do capitalismo, né, do agronegócio, do etc e tal, e que tem um propósito diferente, de um projeto histórico diferente do que nós propomos enquanto movimentos sociais, dentro da perspectiva da educação do campo. Então, eu sempre faço essas distinções, deixo sempre um espaço no texto para isso e sempre utilizo essas duas categorias, essas duas palavras-chave do texto, porque aí ele vai ter, né, mesmo nesses espaços onde só aparece a educação rural, ele também vai aparecer, né, mesmo discutindo a educação do campo como central, discutindo a educação do campo como central, mas aí também vai aparecer, porque eu coloquei a palavra-chave educação rural. Então, aí eu acho que também é uma forma, né? A gente teria que encontrar, eu vi Ludmila, eu penso que a gente teria que encontrar uma forma da gente incluir essa categoria nesses bancos aí internacionais. Essa seria a forma mais, assim, acho que seria o maior enfrentamento que a gente deveria fazer no momento. Porque essa estratégia que eu particularmente estou usando agora, de maneira insatisfeita, até porque eu faço a discussão interna nos textos, mas o que eu quero ressaltar mesmo é a educação do campo, dada a nossa militância, dada a nossa luta e tudo mais, mas é a única alternativa que eu estou encontrando no momento. Só que aí acho que a gente precisa, enquanto pesquisadores, unificar as nossas forças, no sentido da gente encontrar estratégias de incluir essas categorias na questão incluir essas categorias aí nessa questão internacional, né? Porque a gente vai ter aqui, mais aqui inclusive internamente, né, mais a discussão da educação rural, né? Se a gente pega aí, por exemplo, a gente coloca áreas de pesquisa aqui, na própria CAPES, vai aparecer lá a área educação, se a gente vai abrindo lá, vai aparecer educação rural, né? E aí a gente tem acaba que a gente tem um espaço pouco reconhecido, mas que a gente tem que continuar lutando, né, nas nossas resistências, porque quem faz parte da educação do campo? Todo esse contexto da diversidade.
Acho que Ludmila está até colocando aí, né? Educação quilombola, né? Educação indígena, os ribeirinhos, todos esses sujeitos estão, que fazem parte da diversidade, estão dentro da educação do campo, né? Que faz, exatamente, que é um protagonismo, né? É uma palavra que traz o protagonismo desses sujeitos, com certeza, que discute a questão da identidade, que discute a questão da materialização dos meios, de um projeto de sociedade da classe trabalhadora, que tem todos esses coletivos, sujeitos políticos, movimentos sociais como sujeitos políticos e educativos, né? Então, a gente precisa reforçar essa questão da identidade, da cultura, dos saberes, e isso está dentro da educação do campo. É como a Ludmila coloca aí mesmo no chat, né? Essa coisa do... A gente está assim, dentro dessa perspectiva que a gente acha do protagonismo, da luta, e isso não está dentro do conceito da educação rural. É um conceito aí urbanocêntrico mesmo, né? E aí, como a gente vai fazer esse enfrentamento? Né? Pra gente, eu acho que o mais correto seria a gente conseguir incluir a educação do campo dentro desses, né, dessas sites de busca aí, das fontes de busca aí para a gente incluir como categoria. Eu queria fazer um agradecimento aqui a todos os que nos assistem, especialmente o meu grupo de pesquisa, que eu estou vendo tem alguns aí. Eu falei do grupo, viu, Socorro, esqueci de falar do grupo. Falei dos que me ajudaram, mas esqueci de falar que o meu grupo de pesquisa, o GEPENDEC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Movimentos Sociais, Diversidade e Educação da Cidade, algumas pessoas que estão aí, né, no chat, e em especial Laiana, que eu vi por aí, que foi uma das pessoas que nos ajudou a construir essa pesquisa. Arlete, não se preocupe, viu? Porque a gente lida com esse novo artefato tecnológico, a gente esquece várias coisas. Por exemplo, eu cheguei, já fui entrando direto, nem disse que eu sou Socorro Silva, nem disse que eu estou com a professora Celita Farel coordenando esse GT, e já fui entrando e conversando, e parecia que a gente estava numa reunião do grupo da Educação do Campo, que todo mundo já se conhece, mas enfim, faz parte da nossa... preocupada com a internet que não conectava, vou chegar atrasada, enfim, mas é isso mesmo. Mas nós sabemos da importância que na educação do campo a gente sempre tem essa questão coletiva do trabalho, sempre a gente está junto, e muita gente que ajuda a gente fazendo, produzindo, né, e fazendo acontecer. Eu acho, sabe, que por ser um fenômeno contemporâneo e brasileiro, a educação do campo passa por esses desafios. E não vai ser diferente na pesquisa. Eu acho que é um desafio que nós temos que encarar. Eu acho que tem algumas ações que nós estamos começando a construir. A Rede PEX, eu acho que é uma dessas estratégias, junto com tantas outras, no sentido de que a gente possa ir travando esse diálogo a nível internacional, inclusive para a gente caracterizar, né, o surgimento desse fenômeno que é social e educacional dentro do nosso país e que traz uma série de diferenças com todo o diálogo que vem sendo feito em outros países do mundo. Porque a gente percebe que mesmo nos outros países, hoje, cada vez mais eles se aproximam do paradigma que a gente defende da educação do campo, mas você vai olhar historicamente, você vê que teve origens e formas de começar muito diferente de como foi no Brasil. Então, tem uma característica, isso tudo que a gente começou a construir aqui, né? Porque ele se constitui não só num paradigma do ponto de vista educacional, se constitui num movimento. É um movimento que é político, é um movimento que é pedagógico, é um movimento que é epistemológico, o movimento da educação do campo no Brasil. Então, isso traz umas características distintas de outros países. E eu acho que a gente não pode abrir mão disso, sabe? Eu acho que a gente tem que travar uma perspectiva muito mais no diálogo. Eu, às vezes, tenho feito isso também, boto as duas palavras-chave para contemplar, mas no texto eu tento fazer claramente essa distinção do que é uma coisa e outra, porque é uma prática, um movimento e um conceito que emerge a partir de um lugar social que não foi a academia, né? Que foram os movimentos sociais.
Então, quando você vai ver outros países, por mais que hoje ele se aproxime, você vai olhar, emerge muito mais a partir de um grupo de educadores que foi fazendo uma crítica ao paradigma hegemônico da educação, né, de educadores populares. Então, eu acho que tem essa distinção na nossa prática que ela precisa ir ganhando espaço, sabe? Por mais que a gente enfrente dificuldades, mas acho que a gente pode construir e afirme essa nossa. Só dizendo aqui a Rico, que eu acho muito é que nós construímos um grupo, né, para a organização do EPEM. Mas a nossa ideia é que esse grupo permaneça após EPEM, né? E talvez, Ricardo, esse já seja um dos primeiros espaços que a gente possa ter articulação dos pesquisadores em educação do campo da nossa região Nordeste, para que a gente possa dar continuidade pós-EPEM a todas essas discussões, pensando estratégias para todos esses desafios que nós temos, inclusive nessa área de internacionalização da pesquisa. E, assim, uma outra coisa que está acontecendo bem interessante, que a gente nesses dias vai estar socializando mais, é no FONEC, que é o Fórum Nacional de Educação do Campo. Nós estamos começando a construir um encontro internacional de educação do campo com vários países, não só da América Latina, mas também da Europa, para que a gente possa aprofundar esse debate. Então, a gente já está dando, digamos, caminhando neste rumo, não é? Foi constituída, inclusive, uma comissão no FONEC para começar a socializar essa conversa, começar a pensar uma estratégia de organização e os passos que nós precisamos dar ao longo desse período até chegar na realização desse encontro. E tem uma proposta de ser em 2022, porque 2021 seria, digamos assim, momentos mais regionalizados, momentos mais de trabalho em grupo para desembocar num encontro maior em 2022. Então, a gente está um pouco nesse processo agora. Pietro é o nosso monitor, eu quero aproveitar e agradecer a ele por suporte, né? E já colocou a lista de frequência no chat. Pietro, não sei se todo mundo já assinou, é importante que todo mundo assine, tá? Se for necessário, ele recoloca. Nós estamos no momento final do nosso trabalho. Gostaria de agradecer a todo o pessoal que participou, em meu nome, no nome da professora Célia Tafarel, que coordena também vice-coordenadora desse GT 26, reafirmar a importância de que a gente possa fortalecer esse GT dentro da AMPED. Por enquanto, ele é um GT que só existe na região Nordeste, mas nós precisamos espalhar essa ideia dentro da AMPED e afirmar o nosso espaço, né, dentro dessa discussão dos pesquisadores e pesquisadoras brasileiras. Eu acho que esse momento final, Arlete, a gente podia passar novamente para você trazer um pouco suas considerações finais, para que a gente pudesse ir concluindo esse momento. Certo. Então, minha gente, eu gostaria de dizer que, primeiro, né, como eu disse lá inicialmente, agradecer essa oportunidade de estar aqui socializando com vocês um pouco dos estudos que a gente faz, das produções. Eu, particularmente, falo desse lugar de camponesa, de filha de camponês, de oriunda de escola multisseriada, depois professora de escola multisseriada, enfim, tenho muito orgulho de ter essa raiz do campesinato, né? De defender e estudar hoje essa questão da educação do campo, né? E buscar efetivar dentro das universidades, programas de pós-graduação e na graduação, atividades que fortaleçam o vínculo entre escola e universidade, pensando nessa questão da educação do campo, que é tão carente nos nossos municípios. Infelizmente, a gente tem percebido, nas várias pesquisas que nós temos feito, de que pouquíssimos, eu diria que eu não tenho visto municípios que, de fato, a gente possa afirmar que trabalham a educação do campo em sua essência.
A gente tem visto muito mais pessoas que planejam a educação do campo na Secretaria de Educação, com base no que vem posto lá pelo Ministério, muitas vezes, né, muitas vezes até com o programa Despertar, que não tem como foco a educação do campo, e aí vai implementar nessas áreas e acham que estão fazendo a educação do campo, até porque um dos nossos maiores desafios é que as pessoas compreendam de fato o conceito de educação do campo e o que é que ele tem na essência, como de fato se constitui uma educação do campo nessa perspectiva emancipatória, crítica emancipatória. Então, acho que nós temos vários desafios aí pela frente, lutarmos contra o fechamento das escolas do campo, lutarmos aí por essas questões que estão postas aí, principalmente nesse governo que nós estamos agora, que descaracterizou completamente os direitos que nós adquirimos nos últimos anos, as políticas educacionais que nós lutamos tanto para conseguir nos últimos anos, e foram exemplo da nossa resistência em todo o contexto da diversidade, né? Temos aí uma legislação que leva à questão da privatização da educação pública, aí a gente tem que fazer esses enfrentamentos, né, seja no campo ou na cidade. A questão da formação de professores, totalmente atrelada à questão das competências e habilidades, a educação vista unicamente como mercadoria, né, e aí a gente precisa fazer todos esses enfrentamentos. Eu faço as discussões sobre essas questões, colocando os impactos, os avanços e os desafios da educação do campo nos últimos anos. Um livro que eu vou lançar hoje à noite, aqui no EPEM mesmo, Reflexões sobre a Educação do Campo no Contexto Brasileiro, juntamente com o professor Cláudio Pinto, onde a gente traz pesquisas sobre o plano de ações articuladas em vários municípios, alguns dados sobre o Brasil, alguns dados sobre a região Nordeste e alguns dados especificamente sobre os 13 municípios que nós pesquisamos. Então, assim, fazemos as discussões sobre os avanços e desafios e não são poucos, né? E penso que a gente precisa unificar as nossas forças cada vez mais, resistindo contra esse governo genocida, né? Que atua com base numa necropolítica aí, mas que, como exemplo de resistência, eu acho que o Adhemar Bogo, ele tem alguns textos muito importantes, e um deles é que a gente um que diz o ânimo do militante. A gente não deve desanimar, que ele faz exatamente quando acontece aquele golpe e tudo mais, né, que todo mundo ficou achando que o mundo tinha acabado. Foi quando o Bolsonaro assumiu. Todo mundo ficou assim, tão desanimado que a gente achou que o mundo acabou tudo. O Bogo vai lá e nos anima, aquele poema lindo, né? E aí, isso, quando a gente viu o resultado do Chile, há alguns dias, da Bolívia, né? Vamos torcer aqui que nos Estados Unidos a gente consiga também alguma coisa, né? Apesar que é sempre o imperialismo americano, mas existe diferença de pensamento ali, né? Então, assim, a gente só vai poder conseguir, né, avançar se a gente resistir. Nós não podemos nos calar. Nós temos que unificar as nossas forças no sentido de da unidade na diversidade, como disse o Marx, né? Mesmo que a gente tenha pautas identitárias diferentes, né? Indígena, quilombola, LGBT e tal, mas nós somos todos classe trabalhadora e precisamos unificar as nossas lutas quando o assunto é luta de classe. Então, assim, eu fico aqui o meu agradecimento, o meu abraço a todos vocês que estiveram aqui conosco, né? E aí, acesse o texto, aqueles que tiverem curiosidade de ver direitinho como é que essas coisas estão lá descritas, assim que o EPEM publicar, e é isso aí. Agradeço também Socorro por essa mediação, né, de estar aqui dividindo esse espaço comigo, né, e vamos que vamos, né, vamos à luta. Não tenha dúvida, Arlete, que um paradigma de contra-hegemonia sempre vai estar extremamente desafiado dentro do contexto que nós vivemos. Portanto, por mais desafios que o estudo aponte, mas o estudo aponta também muitas potencialidades, muitos sinais de resistência. Nós somos um movimento que nos articulamos nacionalmente somente há 20 anos. 20 anos na educação é praticamente nada, é muito pouco.
Exatamente. Em tão pouco tempo, nós já temos uma produção significativa. Eu considero que nós já temos uma produção significativa dentro da região Nordeste, com vários programas como a pesquisa bem nos trouxe, né? Com tanta produção. Precisamos caminhar mais, precisamos sistematizar mais, precisamos dar mais visibilidade, precisamos ocupar mais espaço. Eu acho que nada mais coerente que esse trabalho dentro do espaço do EPEN, que tem como tema resistir para resistir, né? Um estudo como esse. Parabéns a você, parabéns à sua equipe de pesquisa. Muito grata pela contribuição que traz para o nosso debate, muito grata a todas e todos que participaram aqui do nosso momento de socialização do debate. A luta continua, né, por a construção de uma educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada na luta, no trabalho e na cultura dos povos campesinos, né, que inclui, consequentemente, a diversidade desses sujeitos. Muito grata a vocês, se cuidem e vamos continuar na resistência. Um abraço fraterno para todas e todos. Tchau. Tchau. Obrigada. Parabéns mais uma